E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael dos Santos, sou Head of Cloud aqui na PowerTuning. E aí estamos aqui em mais um vídeo para trazer um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que a gente faz aqui no dia a dia junto com vocês. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre como que a gente pode conectar no SQL Azure sem usar secrets no Vault ou sem usar usuário e password, né? Usuário e senha, desculpa, que é o mais comum. Até trazendo um conceito que a gente tinha on-premises antigamente, né? Que era a gente conectar através de identidades. Então, se eu volto aqui e tento conectar na minha máquina, né, no SQL Server que eu tenho instalado aqui no meu desktop de trabalho, eu posso conectar com autenticação do Windows. Então ele vai conectar aqui com o meu usuário e eu consigo conectar aqui. Eu tenho bastante banco aqui que eu trabalho de coisas que eu brinco no dia a dia. E se eu faço um deploy dessa aplicação no meu IS, por exemplo, eu consigo configurar um usuário para o meu IS, né, lá no meu pool de aplicações, e consigo autenticar com aquele usuário dentro do meu SQL Server, e aí eu não preciso que a minha aplicação tenha usuário e senha. E aí, quando a gente vai para o SQL Azure, a gente acaba usando usuário e senha, né, no nível mais comum. Quem é um pouquinho mais preocupado com segurança, coloca a string de conexão ou o usuário e senha num Vault do Azure e aí linka o Vault com a aplicação e aí tem que ter um código um pouquinho mais específico para isso. E eu queria mostrar de uma maneira simples e didática para vocês como é que a gente consegue ter esse mesmo conceito de autenticação via usuário, né? Via uma identidade através do Azure. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, se vocês quiserem ter mais detalhes, ou quem gosta de ler um pouco mais, né, saber detalhes um pouco mais a fundo, fica aqui a dica do tutorial oficial, tá? Eu vou apresentar aqui uma maneira um pouco mais simplificada dele para vocês, tá? Então, indo aqui para o nosso Azure, eu já tenho aqui, tá, criado, para a gente poder diminuir a chance de erro nos tutoriais e adiantar algumas partes, mas eu queria, na parte de criação aqui, eu queria mostrar alguns pontos específicos que a gente tem que prestar atenção, tá? Se o seu banco já está criado, você consegue habilitar isso depois, né? Eu vou mostrar ali nas partes de configuração, mas eu também queria mostrar como é que a gente pode fazer aqui desde o princípio, tá? Então, aqui padrão, eu escolhi uma assinatura e um grupo de recurso, né? Todo recurso que eu crio dentro do Azure ele tem que estar num grupo de recursos, tem que estar numa assinatura, tá? Então, a PowerTuning XPTO aqui só de teste, tá? Eu vou usar o servidor que eu já tenho. Na verdade, vamos criar um servidor novo. PTuning XPTO. Brasil South. E aí aqui, que é a parte importante que eu queria mostrar para vocês. Na parte de autenticação, a gente tem somente o Azure AD. A gente pode usar a autenticação do SQL tradicional, né, que a gente vai ter um usuário e uma senha, com o Azure AD, ou só o SQL, né? No meu caso aqui, eu gostaria que vocês deixassem aqui só o Azure AD para a gente poder trabalhar só com identidades gerenciadas, né? A gente não ter os usuários tradicionais. Tá? Aí aqui no nosso caso a gente pode escolher o usuário admin da criação, né? Aqui eu vou colocar o meu usuário, mas pode ser qualquer outro, não necessariamente precisa ser o mesmo usuário logado, né? Ok, eu vou deixar no Hyperscale aqui o Compute e Storage não faz muita importância para a gente, tá? Então, na parte de networking, a gente pode deixar sem acesso, né? Seria só um acesso por dentro da rede, tá? Então eu posso ter um endereço público e posso ter endereço privado. No nosso caso aqui, eu vou deixar endereço público para ficar mais didático e mais fácil, mas prometo para vocês que num próximo vídeo eu vou gravar como é que a gente usa os private endpoints e faz comunicação só interna via rede, né? Para a gente aumentar um nível a mais de segurança além das identidades gerenciadas, tá? Então, eu vou permitir que os serviços do Azure acessem meu banco, porque eu preciso que o meu App Service
como eles não estão na mesma VNet, né, não vou colocá-los numa VNet, então eu preciso que o meu App Service conecte aqui. E vou colocar também o meu IP para eu poder fazer um teste direto do meu Management Studio. Vou deixar na comunicação padrão, TLS sempre o mais alto possível, tá? A não ser que a gente tenha alguma restrição de aplicação legada, de driver mais legado. Não vou mexer nada aqui em a parte de segurança. E aqui eu vou criar baseado num template, tá? Num sample, desculpa, que é o banco Adventure Works. Feito isso, a gente vai na parte de Review e Create. Eu não vou finalizar a criação aqui, porque eu já tenho um banco, como eu mostrei para vocês, mas queria só salientar esses passos, tá bom? Então, nosso banco criado aqui, se você já tem um SQL Server, um SQL Database ou um banco de dados criado, a gente consegue vir aqui na parte de... Cadê? Deixa só eu achar... Nosso servidor, desculpa, na verdade, né? Eu estava direto no SQL Azure no banco. E aqui eu tenho Azure Active Directory. Então, eu posso habilitar aqui e adicionar o usuário, o admin, remover, trocar, fazer o que eu quiser, se meu servidor já tivesse criado. Beleza então, pessoal? Então, com essas configurações, deixa eu desconectar da minha máquina local aqui e vou tentar conectar lá no meu servidor do Azure. Então, a opção selecionada aqui é Active Directory com MFA, tá? Então, meu usuário, que é o meu usuário lá do AD, vou pedir para conectar. Vocês podem ver aqui, vai pedir minha senha. Opa, beleza. Como minha assinatura tem MFA padrão para todos os usuários, ele vai pedir aqui para mim poder autenticar. Deixa só eu autenticar no celular rapidinho. E aí eu consigo gerenciar, né, criar novos usuários, fazer tudo o que eu preciso fazer dentro do meu SQL Azure. Então, só para a gente garantir que está funcionando aqui, deixa eu rodar um comandinho. Então, ok, tudo funcionando. Consigo conectar da minha máquina aqui direto usando o SQL Azure, conectar no meu SQL Azure usando o meu usuário do Active Directory lá do meu Azure AD, tá bom? Então, eu consigo restringir aqui quais grupos de usuário, quais usuários do meu Active Directory teriam acesso na minha aplicação, o que facilita muito mais a gestão no dia a dia, sem precisar ficar trocando senha, porque um usuário foi desligado da empresa, ou se eu fizer um onboarding de alguém, né, eu só preciso adicionar ele num grupo e aí ele já vai ter acesso direto nos servidores que ele precisa ter acesso, tá bom? Agora, falando um pouquinho de código, eu queria mostrar um exemplo que eu tenho aqui em C#. Ele está lá no GitHub, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês também. Então, eu tenho um código bem simples aqui, tá, pessoal? É um endpoint de uma API, tá? Se vocês não são familiarizados com código de desenvolvimento .NET C#, eu estou apenas criando uma API que vai abrir uma conexão no banco de dados, vai executar aquele mesmo select na tabela de Product Categories e vai retornar todas as categorias para a gente, assim, né, como aquele mesmo select que eu fiz no Management Studio, tá? Agora prestem atenção que eu apenas abro uma conexão com o banco de dados e executo uma query. A minha string de conexão aqui ela é bem simples. Ela aponta para o meu servidor SQL, lá no Azure, mas a única coisa que muda para mim é isso aqui, ó. A autenticação ela vai ser Active Directory Default. Então eu vou usar meu banco e aí os parâmetros padrões aqui de conexão com SQL Server. Então, observem que eu não tenho nada que indica ao usuário qual tipo de autenticação a gente tem definido aqui que é Active Directory, né? Mas eu não falo se é um usuário, se é uma entidade gerenciada, se é nada, tá? O próprio pacote aqui o Microsoft.data.sql Client, que é o pacote que a gente usa para fazer acesso a bancos SQL, ele já tem essa lógica.
Então, para eu poder conseguir rodar esse código localmente, eu preciso que meu Visual Studio, ou se eu estiver usando o VS Code, que o VS Code, ou se estiver rodando direto pela linha de comando, que é a ZCLI, né, que minha CLI do Azure esteja autenticada. Então eu vou vir aqui ó, em File, Account Settings, eu preciso garantir que meu usuário esteja autenticado e que esse usuário do AD ele tenha permissão lá de acesso no banco de dados. Então eu estou usando aqui o mesmo e-mail que eu usei até agora. Então, quando eu executo a minha aplicação aqui, eu vou deixar ela executando. Então, ela já executou, ela vai carregar o endpoint que a gente criou ali de categories. E aí, como meu Visual Studio está autenticado, opa, não funcionou. Vamos descobrir por que não funcionou. Prontinho, agora está funcionando. Esse é aquele momento que todo mundo que faz vídeo, faz palestra, apresentação, morre de medo, né? A gente testa, está funcionando, aí na hora do vamos ver, dá esses problemas. Então, só para identificar aqui para vocês o que foi, para dar um feedback, vocês prestarem atenção, quando eu vi aqui no Account Settings, ele estava pedindo para que na minha conta do Azure eu reautenticasse, né? Mesma coisa aqui no meu GitHub, ele está pedindo para mim poder reautenticar. Então, provavelmente, eu testei mais cedo, estava funcionando, só que meu token de acesso acabou expirando, né? E aí ele não fez um token novo. E como eu tenho muitas contas que são protegidas para MFA, eu preciso reautenticar de tempos em tempos, tá? Então, agora que eu já reautentiquei no Azure e estou com um token novo, a minha aplicação ela está rodando aqui. E aí, se a gente volta lá no nosso exemplo, aqui, ó, localhost / categories, eu tenho todas as minhas categorias do banco em JSON, tá? Então, até aqui tranquilo. Então, eu criei o nosso SQL Azure, habilitei só a autenticação via a Active Directory do próprio Azure, tá? Então, eu mostrei qual eu consigo conectar localmente, né? Porque meu IP está liberado no Firewall via Management Studio. Consigo conectar localmente também através de uma aplicação, autenticando com o meu usuário via Visual Studio, VS Code, porque também meu IP está liberado lá, tá? Agora a gente vai lá nos nossos App Services, rapidinho. E aí eu já criei um App Service aqui, né, que tem Managed Identity. E aí baixei o Publish Profile, já configurei, né, como não é o objetivo aqui desse vídeo mostrar como funciona a parte de publicação, né, eu já deixei tudo configurado. Mas o que a gente precisa prestar atenção de fato aqui é na parte de identity, ou de identidade aqui do nosso serviço, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai habilitar aqui e vai salvar, tá? Na parte de System Assigned, eu vou habilitar, se estiver desabilitado, vou salvar. Ele vai gerar uma nova identidade gerenciada no meu Active Directory. Então, se eu for lá no AD, na parte de aplicação, eu vou achar um client, né, uma identidade de serviço chamada App Service Managed Identity Auth, que é o nome do meu App Service. E aí, com isso, eu consigo usar essa identidade para conectar em serviços que permitem autenticação via SQL via Azure Active Directory, desculpa, tá? Então, uma vez que eu estiver conectado, eu preciso executar somente um script, tá? Então, eu preciso usar aqui, vou dar um zoomzinho, usando o nome do meu serviço, né, o nome da minha identidade, que é por padrão o nome do serviço que eu estou usando. Então, eu vou configurar aqui from external provider, e aí vou executar aqui, dar uma permissão bem básica para ele, né, só para ele executar, ler, deletar dados e conseguir ler algumas storage procedures, tá? E aí, com isso feito, eu consigo aqui, ó, vou na parte de configuração, vocês vão ver que eu não sobrescrevi a string de conexão direto pelo portal, não tem nenhuma outra configuração, exatamente a mesma string de conexão que eu estou usando localmente, né, com aquele modo de autenticação falando que é do Azure Active Directory, é o mesmo que eu vou usar aqui no Azure. Então, executando nossa aplicação, /categories, eu tenho lá
todas as minhas categorias da minha query executada. Então, o mesmo código que eu consigo rodar aqui usando a autenticação via Azure AD da minha máquina local, eu também consigo rodar no Azure usando uma identidade gerenciada pelo próprio Azure. E aí eu não preciso mais ficar gerenciando usuários e senhas, né? O que torna a nossa vida mais fácil no dia a dia de gerenciamento e até mais segura, uma vez que eu não preciso ficar rotacionando senha de usuário manualmente. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. No vídeo de hoje eu queria compartilhar essa dica com vocês. Até os próximos vídeos. Muito obrigado. Valeu!